Qual é a principal diferença entre uma placa de regulamentação e uma placa de indicação? A placa de regulamentação, ou as placas de regulamentação, têm um formato circular, borda externa vermelha, são aquelas placas impositivas, imperativas. Dentro delas tem sempre uma ordem, uma proibição. Quando é proibição, tem aquela tarja transversal. Essas são as de regulamentação. Enquanto as de indicação, como o próprio nome já diz, elas são ali para indicar locais, sentidos, distâncias, pontos atrativos turísticos, serviços prestados aos bordos da via pública, ou nos bordos da via pública, seria melhor dizer assim, e cores variadas, né? Azul, quando é serviço auxiliar, marrom, quando é atrativo turístico, e por aí vai. Mas aí vai, as de regulamentação impõem regras. Ok, exatamente, as placas de regulamentação são impositivas, são as mandonas. E as de indicação apenas informam. E a de indicação apenas informa. Aí tem muita gente que ficaria em dúvida sobre marcar essa aqui. Fala, não vou marcar essa não porque ela tem uma casca de banana. E onde tem casca de banana, o professor diz que é 90% de chance de estar errado. Só que 90% não é 100%. Então, nesse caso, essa alternativa está correta. E ao invés de você aplicar o macete da casca de banana aqui, você pode aplicar do elefantinho, né? Alternativa curta, 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 alternativa grande. Aquela destacadamente maior é o elefantinho, 80% de chance dela ser a resposta. E ela é, tá? O que o motorista entende ao ver a placa SAU3? Não preocupa com o código da placa aqui não. O Detran às vezes coloca o código da placa só para fazer referência a ela, que tem lá no manual técnico, mas você não é obrigado a decorar isso não. A placa tem que aparecer aqui para você. Então eu estou vendo aqui uma cama, né? Ou um leito, seria um leito de hospital. Olha, leito de hospital tem certeza que não é porque não tem aquela cruz vermelha, né? Se tivesse a cruz vermelha, aí talvez fizesse sentido, mas não é. Então não é leito de hospital, isso aqui é um leito, uma cama. Vamos ver qual das alternativas que melhor se relaciona com a placa. Indica área de descanso. Opa, cama é lugar de descansar? Sim, mas obrigatória? Essa placa aqui obriga alguma coisa? Placa azul não obriga nada. Quem obriga são as placas de regulamentação, aquelas que têm um formato circular. Guarde isso. Então, por causa do obrigatória, eu vou eliminar. Indica ponto de ônibus. Isso aqui não é um ônibus não, tá? Indica um local com hospedagem. Opa, hospedagem, hotel, uma pousada, não é? Lá tem cama, não é? Essa é a resposta. Indica um hospital, algumas pessoas poderiam ficar na dúvida, né? Mas não é um hospital porque não tem a cruzinha vermelha. Se tiver hospital, pronto-socorro, tem que ter a cruzinha vermelha. Fechou? Letra C aí. As placas de indicação também podem mostrar... Olha, nós estamos falando de placa de indicação. O tipo de solo da pista não tem nenhuma placa, nenhuma, dentro dos manuais que a gente estuda, que fala o tipo de solo, se ele é de terra, se é de asfalto, se é de cimento, não tem. A distância em quilômetros até cidades próximas, legal, placa indicativa. Imagine que lá tem, eu vou colocar o nome da cidade, ó, cidade. Imagine que tem uma cidade que tem o nome de cidade, tá bom assim? E aí tá, a distância em quilômetros, aí vai aparecer assim, ó, 10 quilômetros. E ainda costuma colocar a setinha apontando para que lado que é, se é para lá, se é para cá, se é para cima, não é? A distância em quilômetros até cidades próximas, sim. E essa placa aqui, que cor que ela é? Vamos ver se você estudou, hein? Que cor que essa placa aqui é? Verde. Esse aqui é o tipo de placa verde. Aquela que indica locais, sentidos, com a setinha aqui, e a distância. Essa é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Em uma rodovia, a placa verde, retorno a 2 km, informa o quê? Facílimo, né, gente? Está aqui a placa, está aqui a informação de retorno, está aqui a distância. Por que retorno? Porque às vezes você pegou um trecho ali numa rodovia que você errou a saída e você quer retornar. Não vai fazer besteira não, tá? Tem um ponto específico próprio para fazer retorno daqui 2 km. É isso que essa placa está indicando para você. Então tá aqui, há um pedágio? Não, gente, é um retorno, né? O trânsito é mão única? Pode até ser, mas não é isso que a placa está indicando, não. É proibido retornar? Não. Essa placa não proíbe nada. A placa que proíbe são aquelas placas circulares com tarja transversal. A distância até o local onde é
permitido retornar. Essa é a resposta D de dado. Porque é importante que o motorista saiba identificar placas de indicação rapidamente. Placas de indicação são aquelas que indicam locais, sentidos, distâncias, serviços oferecidos às margens da via, posto de combustível, borracharia, abastecimento, hotel, restaurante, por aí vai. E outros atrativos turísticos, às vezes você está procurando uma praça que é um atrativo turístico, uma igreja, um museu, um teatro, são aquelas placas marrons. Então é importante que o motorista conheça para quê? Para ele se orientar melhor, evitar de ficar rodando igual barata tonta, ficar parando no trânsito para pedir informação. Ah, professor, mas hoje em dia tem GPS. Pois é, mas as placas também ajudam, né? Porque reduzem o consumo de combustível. Elas não reduzem, elas evitam que você gaste combustível desnecessariamente, né? Mas reduzir não. Porque substitui os mapas. Não substitui. Você pode continuar usando o mapa aí, o GPS hoje em dia, né? Mas porque evitam multas, não, elas também não evitam você de tomar multa. Se fizer uma besteira, você vai tomar multa. Porque ajudam na tomada de decisões, e isso, decidir para onde que eu vou, qual rua eu entro, sem distrações perigosas, que às vezes a pessoa perdida, ele entra aqui, ali onde que é a rua? Sabe como é que é, né? Letra D de dado a resposta. A placa SAU10 representa o quê? Opa, agora tem a cruz vermelha, ó. Essa cruz vermelha tem relação com hospital, pronto-socorro, atendimento médico. Bora ver? Proibição de... cemitério não, tá? Porque aqui o cara ainda não partiu dessa, não. Ele está precisando do socorro ali, mas cemitério não. Proibição também não. Placa que proíbe são placas de regulamentação com tarja proibitiva. Não tem nada a ver com essas placas azuis. Serviço médico? Ok. Pronto atendimento? Ok. Essa é a resposta. Letra C. O que significa uma placa indicando desvio com seta direcional? Essa placa aqui, ó, o que ela indica? Um caminho alternativo temporário? Se é um desvio, é porque o caminho regular, aquele que normalmente a gente fazia, ele está obstruído, alguma coisa está impedindo a gente passar nele. Então está tendo um desvio. Então é um caminho alternativo. Se é um caminho alternativo, ele tem que ser temporário, ele não é definitivo. Confere? Isso aqui certamente serve como resposta. É proibido seguir em frente? Não. Placa que proíbe são placas de regulamentação com tarja proibitiva. Qualquer outro tipo de placa não proíbe. Placa laranja, amarela, azul, verde, nenhuma placa proíbe. Só essas no formato circular com tarja proibitiva. Que é um acesso a estacionamento? Talvez até te confundisse, né? Porque eu desvio para ele, mas desvio para quê? Aqui não falou nada que é para estacionamento. Não. Que há um hospital? Não. O hospital é a cruzinha vermelha, né? Essa é a resposta, letra A. A placa SAU09, essa placa aqui, ó, ela informa o quê? Que há uma mecânica de emergência. Isso aqui, esse desenho que tem dentro da placa, parece uma oficina mecânica? Parece uma chave de consertar alguma coisa? Não, né? Isso aqui parece uma bomba de combustível, certo? Então não é oficina mecânica. É proibido abastecer? Placas que proíbem são as placas de regulamentação com tarja proibitiva, nós já falamos isso. Só essas aqui que proíbem, nenhum outro tipo de placa proíbe. Presença de posto de abastecimento? Essa é a resposta, né, gente? Porque as placas de indicação de serviços, que são as placas azuis, né, tá até dizendo, ó, tem o fundo azul. Porque é mais visível à noite? Não. A cor azul ela foi colocada ali propositalmente, ela tem sim que ser visualizada com mais facilidade, mas lendo os manuais técnicos eu não cheguei a nenhum ponto que me informasse que ela é mais visível à noite. À noite, inclusive, ela deve ser iluminada pelo farol ou pela via, a iluminação da via. Não é. Porque é a cor usada em obras? Não. A cor usada em obras é a cor laranja. Na verdade, na sinalização de obras, né? Que é sinalização temporária. Porque diferencia pedágios. Nada a ver. Inventaram aqui. Porque o azul é associado à informação e tranquilidade. A informação sim, porque essa placa de fundo azul ela te informa sobre serviços prestados
às margens da via, nós já estudamos isso. E tranquilidade, o azul passa tranquilidade? Talvez, né? Pois é, mas vamos lá. Essa, não tem outra. É que serve aqui como resposta. Como as placas de indicação contribuem para a segurança viária? Placas de indicação, aquelas que indicam locais, sentidos, distância, serviço, atrativos turísticos e tal. Reduzem o número de pedestres? Nada a ver, né? Eliminam semáforos? Quer dizer que eu ponho a placa, elimino o semáforo? Não necessariamente. Evita paradas indevidas e decisões de última hora? Concordo. Vou nem dizer que evita, mas diminui, né? Guiando o fluxo de forma previsível. E isso são placas que indicam locais, sentidos, distância, para você ficar melhor orientado dentro da via. Chegou dentro de uma cidade dirigindo, uma cidade que você não conhece, se não tem placa nenhuma de indicação, já viu como é que você fica perdido? Ah, hoje em dia tem um GPS, professor. Pois é, e se você não tiver com o GPS funcionando? Vamos considerar isso, tá? Essa é a resposta. Se tiver que usar um macete aqui para chutar, qual que você usaria? Do elefantinho, né? Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa. Deu 2 linhas, olha. Elefantinho, 80% de chance dele ser a resposta. Nesse caso, é a resposta.